Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Amém. Queiram, por gentileza, abrir as Bíblias junto comigo no livro dos Juízes de Israel, no capítulo 14. Juízes, capítulo 14, e com a ajuda do Senhor, hoje à noite nós estaremos lendo a partir do verso 1. Vamos pensar um pouco acerca do poder das nossas escolhas, onde os nossos caminhos podem nos levar, caso esses caminhos não sirvam para a maior glória de Deus. Isso com base em Juízes, capítulo 14, e com a ajuda do Senhor nós leremos a partir do verso 1, a palavra do Senhor que nos diz assim: Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando-lhe, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter da mão. Todavia nem ao seu pai, nem à sua mãe, deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não mo declaraste a mim. Ao que Sansão respondeu: Ora, nem ao meu pai nem à minha mãe eu disse o segredo, será que eu diria a ti? E ela chorava diante dele os 7 dias em que se celebravam as bodas. Ao 7º dia, ele por fim lhe declarou, porquanto ele não suportava mais. Então disse ela o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade: Ao 7º dia, antes do pôr do sol: Que coisa há mais doce que o mel, e mais forte do que o leão?
E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa do seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa dele. Amém, meus irmãos? Que o bom Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor, e é com muito temor em nosso coração e uma santa solenidade que nós nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua voz. Senhor, nós não somos melhores que Sansão. Nós também erramos, nós também falhamos, corremos o risco de tomarmos caminhos que podem não servir para a Tua glória, que podem não nos conduzir ao fim que nós desejamos. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós e permita que nós possamos aprender com as falhas de Sansão, com os seus erros, para que dessa forma nós tenhamos um fim diferente do dele. Meu Deus, é bem verdade que na porção final da sua vida, Sansão conseguiu um grande feito, mas ao custo de muito sofrimento, de muito pesar, inclusive de sua própria vida. Meu Deus, nós queremos fazer a nossa vida valer a pena, e queremos, ó Deus, chegar ao final da nossa jornada à semelhança do apóstolo Paulo, tendo combatido um bom combate, tendo completado a nossa carreira sem termos deixado as pontas soltas para trás, guardando com muita alegria a fé que um dia nos foi confiada como um verdadeiro dom da graça. Então ajuda-nos, Senhor, a escolhermos o melhor caminho, a buscarmos sempre os melhores planos, a porfiarmos por estarmos sempre, meu Deus, no caminho que leva à porta estreita que conduz à salvação. E afasta de nós, Senhor, todo aquele que não sirva para que este fim se concretize em nossa vida. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos quanto a isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos na porção final do 11º século a.C., período final dos juízes, momento em que Sansão, o ungido do Senhor, havia sido levantado por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. Em uma outra oportunidade em que eu tive o prazer de compartilhar uma palavra com os irmãos, nós estudávamos o capítulo anterior, o capítulo 13, e nós vimos a maneira sobrenatural com que o Senhor prometeu aos pais de Sansão que eles haveriam de gerar um filho, e que aquele filho seria consagrado ao Senhor desde o ventre, para que no momento oportuno, ele servisse como uma ferramenta nas mãos do Senhor, para livrar a Israel do jugo de um povo hostil, os filisteus, que viviam à beira do mar. Pois bem, a palavra do Senhor se cumpriu, aquela mulher que não conseguia gerar, teve o prazer de conceber um filho, o rapaz finalmente nasceu e ele foi criado no temor e na admoestação do Senhor. O próprio anjo do Senhor manifestou-se aos seus pais e lhes explicou com grande riqueza de detalhes a maneira com que aquele menino deveria ser educado, para que quando ele fosse adulto não se desviasse do bom caminho e pudesse servir a Deus da maneira como Deus desejava ser servido. O princípio do capítulo 14 demonstra para todos nós o momento em que Sansão finalmente se torna adulto, o momento em que ele finalmente vai tomar as suas próprias decisões. Enquanto pais, nós conduzimos os nossos filhos no temor do Senhor, enquanto naturalmente eles estão sob a nossa responsabilidade. Todavia, quando os nossos filhos se tornam adultos, eles passam agora a ter responsabilidade sobre os seus atos. É bem verdade que a palavra nos assevera que se nós criarmos os nossos filhos da maneira como Deus deseja que eles sejam criados, até quando eles se tornarem adultos, eles não se desviarão desse caminho. Mas não compete a nós abrir a mente dos nossos filhos para que eles compreendam a cruz ensanguentada.
Alguns conseguem compreender a mensagem do Evangelho ainda adolescentes, outros quando ainda jovens, mas infelizmente alguns outros só passam a dar ouvidos à gloriosa voz do Senhor quando muitos anos já têm se passado, o que provoca grande aflição no coração dos pais e produz infelizmente um grande desperdício de alegria para eles, porque por vezes, infelizmente, eles deixam de desfrutar na presença do Senhor os melhores anos da vida, os anos em que nós temos vigor e podemos nos dedicar com tudo que temos e somos à glória de Deus. Eu particularmente, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, compreendi o Evangelho com 18 anos. Eu gostaria que tivesse sido bem antes. Perdi 18 anos da minha vida, e desde então eu venho tentando correr atrás para fazer com que esses anos que agora tenho na presença do Senhor sejam bem vividos, para que eles possam compensar os 18 anos que infelizmente eu perdi. Eu gostaria muito que os meus filhos pudessem abrir os seus olhos bem antes que eu, para que eles pudessem ter muito mais tempo com o Senhor do que o pai dele teve. E desejo o mesmo para os filhos de vocês, para que eles tenham experiências preciosas na presença do Senhor. Quando Sansão finalmente pôde tomar as suas próprias decisões, nós percebemos que, com seu comportamento, Sansão aparentemente não se preocupava muito com as consequências das suas escolhas. Quando ele se tornou homem feito e finalmente começou a escolher o seu próprio caminho, Sansão resolveu visitar a terra dos seus inimigos. Os doutrinadores do Antigo Testamento, eles não entram no mérito do motivo pelo qual Sansão descia a terra dos filisteus, que eram inimigos declarados do Senhor. Talvez os pais de Sansão pensassem que o seu filho agora adulto, sendo o ungido do Senhor, o seu escolhido, o seu juiz, talvez fosse até a região dos filisteus para sondá-la, para traçar estratégias, visto que competia a ele liderar o povo do Senhor. Talvez residisse alguma preocupação no coração da sua mãe. Talvez o pai de Sansão não visse com bons olhos o fato do filho deles sempre estar atravessando a fronteira proibida. Mas o fato é que agora Sansão era adulto. Ele não estava mais sob as asas dos seus pais. Ele era um homem feito, que podia fazer as suas próprias escolhas, escolher os seus próprios caminhos. Sansão havia sido muito bem educado. Os pais de Sansão eram pessoas piedosas, tementes a Deus, sabiam o motivo pelo qual o filho deles havia sido gerado, mas não podiam interferir nas escolhas de Sansão. Pois bem, o verso 1 diz que em uma de suas viagens, Sansão desceu a Tímina, e estando lá, na terra dos pagãos, dos inimigos, dos algozes do seu povo, que perseguiam seus irmãos há pelo menos 40 anos, ele pôs os olhos em uma das filhas dos filisteus, se enamorou por ela. É interessante notar, irmãos, que a palavra que o autor sagrado usa para descrever a maneira com que Sansão olhou para aquela moça, não tem a ver com um olhar fortuito, não demonstra uma pessoa que vai passando ao largo, despretensiosamente, põe os olhos numa pessoa e se apaixona à primeira vista. Não, a palavra que o autor sagrado escolhe tem a ver com alguém que examina algo detidamente, que para analisar, que toma uma decisão ponderada. Em outras palavras, Sansão sabia que ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, tomando as decisões erradas, e ainda que muito provavelmente o Espírito Santo do Senhor, que agia profundamente através de Sansão, declarasse a ele que tudo aquilo estava fora do lugar. Aparentemente essa voz não servia para mudar a sua direção. Isso é muito perigoso, irmãos. O Espírito Santo, penhor da nossa herança, que reside em nós, visto que somos templo do Senhor, nos orienta.
Ele fala conosco, nos mostra qual direção. E quando nós nos levantamos deliberadamente para não obedecer a essa voz, as consequências são terríveis. Onde é que nós temos colocado os nossos olhos? O que é que nós temos desejado? Quais são as nossas aspirações? Houve um teólogo congregacional que muito cedo se preocupou com isso, Jonathan Edwards, e ele fez a seguinte oração: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Os olhos são a vitrine da nossa alma. Nós precisamos, irmãos, direcionar os nossos olhos para aquilo que sirva a maior glória de Deus. Pense no patriarca Jó. Ele diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, os colocaria sobre uma donzela que não me pertence, para pecar contra o meu Deus e fazer aquilo que não convém? Os olhos de Sansão estavam direcionados para algo que não servia para a glória de Deus. Ele, portanto, considera a sua decisão, ele pondera acerca dos riscos, ele se propõe a analisar os problemas que as suas escolhas poderiam trazer, e mesmo contra a educação que ele recebeu, a postura piedosa dos seus pais e a santa palavra do Deus que ele tão bem conhecia e que havia declarado a ele todo o seu amor desde antes de formá-lo no ventre da sua mãe, Sansão prefere levantar-se contra tudo isso. E desrespeitosamente ele vai até o seu pai, ele vai até a sua mãe e diz, verso 2: vi uma mulher em Tímina, eu a analisei, eu ponderei a respeito das consequências de me unir a ela, e ainda assim estou aqui, para pedir a vocês, que tomem aquela mulher para mim, na qualidade de minha esposa. Meus irmãos, quantos de nós, à semelhança de Sansão, por vezes sendo orientados pelo Espírito Santo, sabemos que haverão consequências para as nossas decisões, e ainda assim preferimos pagar para ver, correr o risco? Que o bom Deus nos guarde, irmãos, de não tomarmos caminhos que ao final sejam caminhos de morte, fazermos escolhas que possam atrapalhar a única oportunidade que temos de fazer a nossa existência valer a pena, porque a vida passa muito depressa. Quantas pessoas preciosas, infelizmente, só vieram concluir que estavam no caminho errado, quando já haviam caminhado por tempo demais, e foi com pesar que elas tiveram que voltar todo o caminho novamente, para começar tudo de novo do zero, com um verdadeiro desperdício de alegria, por terem perdido anos preciosíssimos da vida. Ainda há pouco conversava com um colega querido, que há muito tempo atrás recebeu do Senhor a oportunidade de frequentar um seminário, para quem sabe formar-se, submeter-se ao escrutínio da igreja, para servir na qualidade de um ministro da palavra, mas preferiu tomar outros caminhos, resolveu porfiar por outras ambições, trabalhar em outras searas, e muitos anos depois, vem esse colega abrir o coração e dizer: se eu pudesse voltar no tempo, eu teria gasto a minha vida na obra do meu rei. Preferi investir os melhores anos da minha vida naquilo que não era pão. Não significa dizer que esse colega não possa retornar, irmãos, e tentar viver essa experiência novamente, mas esses anos que já se passaram, infelizmente, não podem retornar atrás. Os pais de Sansão ficaram profundamente decepcionados. Não haviam educado o seu filho para um comportamento semelhante a esse. O que Deus iria pensar do comportamento de Sansão? Provavelmente eles pensavam: o filho deles estava indo completamente de encontro à educação que ele havia recebido, os valores que ele havia herdado, os princípios sobre os quais a vida dele havia sido construída todos aqueles anos.
Por óbvio que os pais dele, iriam se levantar. E eles se levantaram e disseram, olhem para o verso 3, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Mas Sansão, será que você não consegue ver, meu filho, que isso não é o melhor para você? Que com escolha dessa você está colocando a sua vida a perder, levantando-se contra o seu Deus, insurgindo-se contra tudo aquilo que Deus constituiu você para ser. Meus irmãos, infelizmente há pessoas preciosas que tiveram a oportunidade de ir lá ser em lares evangélicos, que foram criados desde tenra idade, frequentando a igreja, tendo acesso às Sagradas Escrituras, sendo educados por valores cristãos, mas que quando finalmente chegam à idade adulta, começam a tomar decisões que vão completamente de encontro a tudo aquilo para o que eles foram criados. E nós nos perguntamos, meu Deus, como é que essas pessoas que tiveram acesso a esse conhecimento tão sublime por tantos anos, quando finalmente têm do Senhor a oportunidade de viver as suas próprias experiências, fazem tantas coisas erradas, preferem tantos caminhos que não servem para a glória de Deus? Não há porventura, Sansão, entre as filhas dos teus irmãos uma mulher que agrade a você? Meus irmãos, Sansão estava pecando de uma maneira terrível contra Deus. O Senhor havia dito em várias passagens, uma delas é Êxodo capítulo 34, que os filhos de Israel eram terminantemente proibidos de se relacionarem fora da aliança. Por quê? Porque eles se contaminariam, e a ideia aqui é profundamente espiritual, porque se relacionando com pessoas que serviam a outros deuses, a possibilidade desses deuses pagãos envolverem os filhos de Deus e desviá-los do bom caminho era muito maior do que a possibilidade dos filhos de Deus evangelizá-los e trazê-los para o bom caminho. Basta olhar para os dias atuais. Aquele jovem que desrespeitosamente vem conversar com o pastor, por exemplo, para dizer que vai namorar com uma pessoa que não é temente a Deus. Por que é desrespeitoso? Porque sabe que é errado. Que desrespeitosamente vai conversar com o pai e a mãe, dizendo que quer namorar com uma pessoa que ainda nem conhece a Jesus. Por que o desrespeito? Porque vai contra a educação que recebeu, vai contra os valores do seu Deus, contra a sua palavra que é regra de fé e prática, contra a presença do Espírito Santo que habita na pessoa. E diz assim, mas eu vou evangelizá-la, eu vou evangelizá-lo, e o resultado todo mundo sabe qual é. Êxodo 34:15, não faça aliança com os moradores dessa terra, não suceda que se prostituindo eles com seus deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. 12 tribos, Sansão, não tem ninguém para você, meu filho. Escolhe entre todo o povo, Sansão, foi a segunda opção. Sansão era de Dan. A coisa mais natural seria que ele se relacionasse com a moça de Dan. Mas em segundo lugar, caso ele preferisse Judá, Zebulon, Naftali, Assé, não seria o ideal, mas Sansão não estaria pecando, estaria nos limites daquilo que Deus estabeleceu. Mas ele preferiu não obedecer os pais. E aqui cabe uma aplicação, irmãos, que é preciosa. Eu quero dar um conselho a você. Dê ouvidos às pessoas que realmente amam você. Nós temos a inclinação humana de darmos ouvidos a quem nos agrada, a quem concorda conosco. Quem nos ama não necessariamente vai concordar com tudo que a gente quer fazer. Pelo contrário, quem verdadeiramente nos ama tem coragem de nos dizer quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Você pretende tomar uma decisão importante?
fazer algo que tenha o poder de mudar o rumo da sua vida, quero dar 3 conselhos a você. Primeiro deles, se pergunte assim: o que Deus acha disso? E Deus fala por meio da sua palavra. O que é que a palavra diz no caso de Sansão, na situação específica dele? Eu não permito. Acabou, irmãos, não há o que ponderar com Deus. Em segundo lugar, pretende tomar uma decisão importante, fazer algo que possa mudar o rumo da sua vida? O que os seus pais acham disso? Ou alguém que tenha esse papel na sua vida? Em condições normais, as pessoas que mais nos amam na vida são os nossos pais. Mas às vezes, por conta de uma paixonite, de um projeto, de uma aventura, nós achamos que os nossos próprios pais, que nos geraram, nutriram, protegeram e nos encaminharam a vida toda, de repente, numa fração de segundo, não querem mais o nosso bem. E nós, inclusive, infelizmente, até nos levantamos contra eles para fazer a nossa própria vontade. O que Deus diz, o que os seus pais dizem. Em terceiro lugar, essa aqui é a terceira pessoa depois de ninguém. Quando a gente quer tomar uma decisão importante, quando algo que pode mudar a nossa vida pode acontecer, muito dificilmente esse povo aqui é consultado. Em terceiro lugar, o que os seus pastores acham disso? Por que é que Deus constitui pastores e mestres, irmãos? Efésios capítulo 4, verso 11, está escrito: e Ele mesmo, Deus, o Todo-Poderoso, concedeu uns para, aí está lá, pastores e mestres. Qual é o fim principal da vida desses homens? Aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, edificar o corpo de Cristo, ajudar com que a igreja cresça, até que finalmente ela chega à plena estatura de um varão perfeito. Aí olha para o verso 14 agora, Efésios 4,14. Por que é que você deve procurar o seu pastor para tomar uma decisão importante? Para que você não seja como um menino, uma menina, um tolinho, um bobinho, que é agitado de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, por toda moda, por toda sandice humana, pela astúcia de homens que não querem o bem da sua alma eterna, mas que querem induzir você ao erro. Por que é que muitas vezes a gente não quer ouvir essas pessoas? Porque elas vão dizer o que nós não queremos ouvir. E nós não queremos ser contrariados, nós queremos ser apoiados, ainda que nós estejamos errados. É praticamente unânime entre os doutrinadores do Antigo Testamento que os pais de Sansão foram terminantemente contra aquele casamento. E você precisa de pessoas que digam isso para você: nós somos contra, está errado, você vai quebrar a cara, meu irmão, está todo mundo vendo, está maluco, vamos por aqui, o caminho da bênção é esse. Porém, Sansão não quis dar ouvidos aos seus pais, preferindo tomar a sua própria decisão, contrariando a Deus, aos seus pais e aos votos que ele havia feito de ser completamente consagrado ao Senhor. Você percebe que todos nós estamos aparecendo aqui nessa história? É um resumo da nossa vida, irmãos. Por vezes nós estamos nos enquadrando nessas decisões translocadas de Sansão aqui, que Deus tenha misericórdia de nós. Sansão diz ao pai dele, nas entrelinhas de todos esses conselhos, mãe chorando, pai nervoso, e Sansão diz: vai buscar aquela, eu só quero essa. É o nosso capricho humano, é o nosso orgulho, é a nossa insensatez falando. Há muitos que infelizmente também são assim. Acham que sabem o que é melhor para eles mesmos e não querem dar ouvidos a mais ninguém. São os senhores do seu próprio destino, os capitães da sua alma eterna.
não tem maturidade suficiente para perceber que a maioria das vezes não passam de pessoas mimadas, que só estão pensando naquele momento e não sabem que decisões trazem o quê? Consequências. Meu irmão, seu pai tem 60 anos, aí você tem 20 ou 25. Você sabe mesmo o que é melhor para você? Você nunca fez uma feira, minha irmã? Nunca tentou baixar a febre de ninguém? Só conhece nome de bolsa, nome de sapato. Não sabe nada da vida. Você é uma menina. Você é um menino. Você não sabe o que é assumir responsabilidade, não. É um garoto. Respeita o seu pai, respeita a sua mãe. Põe-se no seu lugar. A Bíblia diz que nós devemos respeitar o pai e a mãe para termos dias mais longos sobre a face da terra. Porque há pessoas que nesse momento estão vivas, mas que infelizmente, e eu digo infelizmente com aspas enormes, preferiam morrer, de tão infelizes que são. Deitam a cabeça no travesseiro pedindo que o sol não nasça no dia seguinte, para não terem que passar mais um dia na face da terra, de tão sofríveis que são. Que se arrastam pelo tempo em verdadeiros cárceres emocionais. Sabe por quê? Porque tomaram decisões erradas, porque no momento de ouvir, acharam que sabiam sempre o que era melhor para suas vidas, e quebraram a cara. Às vezes nós quebramos a cara, e tudo que a gente precisa fazer é voltar e recomeçar, mas às vezes nós quebramos a cara, e é muito difícil voltar, irmãos. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos proteja, que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda poder no Espírito Santo, que Deus bote homens e mulheres de Deus na nossa vida, pessoas bem chatas mesmo, que peguem no nosso pé e nos ajudem a acertar. Porque nem mesmo, às vezes, com pessoas que são apaixonadíssimas pelo Senhor, a gente acerta. E quer um exemplo? Samuel foi um grande homem de Deus, sim ou não? Ele foi um dos maiores, para a glória de Deus. Final da vida, Deus manda que ele levante um rei, o período do juízo finalmente passa, Samuel é jubilado, ele reúne todas as tribos, e começa a perguntar olhando nos olhos das pessoas: a quem foi que eu enganei? A quem foi que eu defraudei? De quem foi que eu recebi suborno? E todo mundo: ninguém. Tu és homem de Deus. Agora, irmãos, 1 Samuel capítulo 8 está lá escrito: quando Samuel envelheceu, ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do primogênito era Joel, o segundo era Abias, e eles foram juízes em Bérseba. Samuel começou a ouvir a voz de Deus quando era um menino, passou toda a vida nos caminhos do Senhor. Verso 3 de 1 Samuel capítulo 8: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, se inclinaram à avareza, aceitaram suborno, perverteram direito, e escolheram cuidadosamente um caminho completamente diferente do caminho do Pai. A Bíblia não nos dá maiores informações, mas eu fico imaginando aquele homem de Deus, irmãos, tentando dissuadir os filhos dessa loucura. O que é que às vezes nós ouvimos quando tentamos ajudar alguém? Quem sabe o que é melhor para a minha vida sou eu. Você não quer o meu bem, você não me ama, você não me entende. Aí depois a gente generaliza, né? Isso é clássico. Ninguém me entende. Você.
Sansão não apenas não andava no caminho dos pais dele, ele infelizmente ainda arrastava os pais dele para os caminhos dele, o que é pior. É aquela pessoa que não se satisfaz em tomar o caminho errado com as más escolhas dele, ele ainda traz outras pessoas para sofrer com ele. É o que acontece aqui. O verso 5 diz que Sansão desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina. A princípio ele ia sozinho, agora ele leva o papai e a mamãe. Para quê? Para endossar o erro dele, para dar prestígio ao erro dele. Eu quero dar um conselho a você. Tenha cuidado, porque há muitas pessoas perversas que precisam do seu prestígio para endossar as ações perversas dele. Não possui espiritualidade nenhuma, a piedade passou distante da sua vida, mas quando uma porta precisa ser aberta, fala assim: eu sou ovelha de fulano. Eu sou amigo de Beltrano. Tenha cuidado, para não impor sobre ninguém precipitadamente as mãos. Tenha cuidado com quem você chama de amigo, com quem você senta à mesa, com quem você abre o seu coração, compartilha os seus projetos. Chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem ao seu pai, nem à sua mãe, ele deu a saber o que ele fez. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Pois bem, é verdade, Sansão conseguiu levar os pais dele para a terra dos inimigos. Eu fico imaginando, coitado de Manoá, cabelos grisalhos, tendo vivido muitos dias, homem íntegro, homem piedoso, completamente desconfortável no meio de um povo que não era o dele, sabendo que estava ali se levantando contra o seu Deus e tudo aquilo que ele representava. E sabe quantas vezes, pelo menos acredito eu, o texto não nos informa, isso interferia no comportamento de Sansão? Nenhuma. É aquela pessoa que sempre vai fazer mais uma conta. E você que é o responsável, você que trabalha e tem palavra, é você que vai pagar. E no próximo mês ele vai dizer: eu prometo que essa é a última. E você vai pagar sabendo que aquela não é a última coisa nenhuma. Sempre haverá uma nova dívida e você sempre terá que pagar. É aquela pessoa que sempre vai errar e você vai estar lá se desgastando, adoecendo, arrumando problemas para você que não deveriam ser seus, e ela dizendo: me perdoe, eu prometo que foi a última vez. É que a carne é fraca. Meus irmãos, nós não podemos nos furtar a responsabilidade de ajudar quem nós amamos, mas eu quero dar um conselho a vocês. Ajudar as pessoas que nós amamos não significa dizer que nós vamos tomar para nós as consequências dos pecados que são deles. O Senhor diz: a mim pertence a alma do Pai e a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Se a transgressão do pai não pode ser passada para o filho e vice-versa, você não pode assumir as consequências de pecados que não são seus. Você pode ajudar, na verdade você deve, desde que você não tome para si a responsabilidade de viver uma vida que não é sua. Viver a sua própria vida já vai ser muito para você. Amém, irmãos? Sansão colocando os pais deles em uma situação completamente constrangedora. Aí o texto abre uma parte, como diz o pastor Rony em suas pregações. Todo o capítulo 14 tem como ambição
elucidar para nós os bastidores do casamento louco de Sansão. Mas no meio da história aparece um leão. Um leão novo, no auge da sua juventude, um leão poderoso. E Sansão vai lá, e como que se o leão fosse um cabrito, eu não tenho força para rasgar nenhum cabrito, mas eu creio que Sansão era tão forte que um cabrito deveria ser papel para ele. Ele pega o leão pelas mandíbulas e rasga o leão. Usando os dons, usando o talento dele, o poder que lhe era devido para fazer coisas extraordinárias para a glória de Deus, ao seu bel prazer. Ele mata o leão, retorna para o seu caminho, vai embora, não olha mais para trás. Onde é que você tem usado os dons e talentos que Deus tem confiado a você? Existem alguns pseudo-pregadores na internet que claramente usam a capacidade retórica que têm para oferir fortuna e viver regaladamente sobre a face da terra. São mercadores da fé. Usam os dons de uma maneira equivocada. Onde é que eu tenho usado os meus e você? Sansão foi levantado por Deus para legislar sobre o seu povo. Ele preferia matar leões nas horas vagas. Não fala nada para os seus pais, vai embora. O verso 8 diz que após alguns dias ele voltou para tomar a mulher, uma vez que a princípio ele foi apenas cortejá-la. Então ele se aparta do caminho para ver o corpo do leão que outrora ele havia matado. E na carcaça, outrora putrefada do leão, abelhas selvagens haviam construído uma colmeia e havia muito mel. O nazireu, que não podia tocar em cadáver, agora despreocupadamente retirava os favos de mel da carcaça de um leão podre, morto, para comer. E mais, ainda oferecia desse mel aos seus pais, separando-os do Senhor, tornando-os impuros. Há doutrinadores que acham que o nazireu só não podia tocar em cadáveres humanos, mas há uma boa parte que acreditam que o voto era tão solene que eles não podiam tocar em cadáver algum. Sansão estava se distanciando tanto do Senhor com as decisões, com as escolhas que ele estava fazendo, que ele estava se aprofundando cada vez mais no abismo, e ele não estava se dando conta disso. Primeiro rompeu as fronteiras do Senhor, depois se enamorou com uma mulher que não era devida a ele, agora estava quebrando claramente um dos pilares do seu voto nazireu, tocando em cadáver. Mas nós lemos todo o capítulo e nós não conseguimos sentir nenhum resquício de arrependimento genuíno em Sansão, porque aparentemente Sansão sabia o que ele estava fazendo. Sansão sabia o que era melhor para ele. Não parte o nosso coração, irmãos, ver alguém que nós amamos se afundando, e se afundando, e se afundando, com tantas pessoas cheias do poder do Espírito Santo, gritando, tentando mostrar o abismo, e aquela pessoa tão somente permanece indiferente. Me parece que é o caso aqui. Infelizmente, as decisões equivocadas de pessoas que convivem conosco podem fazer com que todos nós tenhamos que suportar as consequências. Assim como o episódio do bezerro de ouro. Moisés subiu ao Sinai para receber do Senhor as tábuas do mandamento. A responsabilidade era de Arão. Ele se deixa persuadir pela pressão idólatra do povo, e constrói o bezerro de ouro. Nós não sabemos quem participou daquilo, nós não sabemos quem foi que trouxe as suas joias para serem derretidas, e finalmente o bezerro ser formado. Mas quando o homem de Deus chega, irmãos, eu amo essa passagem. Ele diz assim: traga um bezerro, quebra aqui. Agora vocês vão moer ele. Vamos fazer com que esse bezerro vire pó.
porque ele não é Deus coisa nenhuma. Agora peguem o pó e coloquem na água, façam uma fila na minha frente e todo mundo vai beber. Eu quero que vocês sintam o sabor da idolatria. Nós não sabemos quem se envolveu, mas todo mundo participou da consequência. Da mesma forma é conosco, irmãos. Aonde vocês vão, vocês levam o nome da Igreja do Presente Médici. Mais do que isso, onde vocês vão, vocês levam o nome 3 vezes santo do nosso Deus. É muita honra, irmãos, e muita responsabilidade. Os pais de Sansão não tinham ideia de onde aquele mel tinha vindo, e os coitados estavam lá tomando dele, sem saber que aquilo não era doçura, era insensatez. Isso é uma definição clara do pecado. No princípio, como é que o pecado se apresenta? Ele é doce, ele é atrativo, mas ao cabo, como é que ele se manifesta? Amargo. Assim como amargo provavelmente foi o sabor do bezerro de ouro, que o povo teve que tomar. Até esse momento, os pais de Sansão não sabiam que Deus estava por trás de tudo isso. E aqui, irmãos, há algo que acalenta o nosso coração. Eu quero acreditar que o objetivo primário do Senhor ter levantado Sansão era para que Sansão tomasse boas decisões e liderassem bem o povo, porque Sansão era o juiz. Contudo, Sansão até então só tinha tomado decisões ruins, mas Deus não havia se furtado de liderar o seu povo por meio dos meios de graça. Mesmo através das decisões ruins de Sansão, Deus ainda assim estava conduzindo o seu povo em triunfo. Mas a que preço? Ao preço da alegria de Sansão, ao preço dos melhores anos de Sansão, ao preço de uma vida que deveria ter sido plena, mas que infelizmente foi uma lástima. E todos nós aqui corremos o mesmo risco, irmãos, quando não damos ouvidos à voz do Espírito Santo no momento de tomarmos as nossas decisões. O Salmo 1 nos ajuda a ler todo o saltério, porque já no princípio, no primeiro salmo está escrito assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque o que é que um cristão pode encontrar no conselho de um ímpio? Ímpio é aquele que sabe o que deve fazer, mas não faz, e tem prazer em não fazer. Como você vai se aconselhar com um ímpio? O que é pecar? Grosso modo, via de regra, pecar é errar o alvo. O pecador é aquele que está no caminho errado. Como é que você vai se propor a caminhar no caminho dos pecadores? Quem é o escarnecedor? É aquele que até conhece a palavra de Deus, mas para quê? Para ridicularizá-la, para fazer pouco caso dela, chacota, para contar piada, tendo ela como base. Nós não temos nada com ímpios, nem com pecadores, nem com escarnecedores. Nós não devemos frequentar esses lugares. Quando um cristão genuíno está na roda dos escarnecedores, ele deve ouvir o Espírito Santo sussurrando ao ouvido dele, dizendo: que fazes aqui, Elias? Spurgeon era um garoto de 12 anos e havia um diácono da igreja do avô dele numa taberna, se enchendo de vinho, já estava alto. E Spurgeon era um garoto gordinho, e diz a história que ele entrou na taverna com olhos que pareciam chamas de fogo, olhou para o velho diácono da igreja e disse: que fazes aqui, Elias?
12 anos. E aquele senhor abaixou a sua cabeça, colocou o seu chapéu sobre ela e saiu para arrepender-se dos seus pecados. Às vezes nós frequentamos determinados lugares, irmãos, em que o Espírito Santo tristemente olha para nós e nos pergunta assim: que fazes aqui, Elias? Que Deus guarde o nosso coração. Sansão foi à casa da mulher filisteia e fez um grande banquete, porque assim se costumavam realizar os casamentos naquela época. E tendo achado pouco, ele constituiu 30 padrinhos. Você não tem noção. Isso aqui não é roda dos escarnecedores. Isso aqui é o estádio dos escarnecedores. É a apoteose dos escarnecedores. 30 convidados dos inimigos do seu povo. Se assentem comigo, vamos festejar, vamos beber. O povo que há 40 anos destruía os seus irmãos. O que será que estava no coração de Sansão? O que era importante para ele? Quando nós nos ajuntamos com pessoas assim, que não têm o que agregar às nossas vidas, que não possuem os nossos valores, que não comungam da nossa fé, meus irmãos, nós nos esquecemos de passagens preciosas, como segundo aos Coríntios capítulo 6, que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ímpios? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio nos disse: eu habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, há lugares que não servem para nós. Como evangelistas, nós temos a obrigação de estarmos em todo lugar, porque a nossa função é iluminar. Não se esconde uma cidade edificada sobre a montanha, não se acende uma vela para colocá-la abaixo da mesa, mas o contexto é evangelístico. Evangelístico! Eu não tenho nada contra, irmãos, absolutamente. Mas no período do São João, assim eu espero, vocês nunca vão me ver tocando uma zabumba, no arraial. Não tenho nada contra quem gosta e quem faz. Eu não nasci para isso, irmãos. Eu venho de outra tradição, de um grupo de pregadores que nasceu lá no século 17, que diziam: não nos saúdem com vossas palmas, as lágrimas de vocês são os nossos louvores. Eu venho de lá. Meu compromisso é com o meu rei. A cada novo deslize de Sansão ficava mais claro que ele estava entrando em um determinado abismo do qual provavelmente ele não poderia sair. Há alguns conselhos importantes aqui e nós vamos orar. Sabe qual é o primeiro conselho? Para mim, para você. Quem realmente deseja servir a Deus não deve buscar os seus próprios interesses. E como isso é difícil, irmãos. Mas é possível. Olhe para Timóteo. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: espero, porém, no Senhor enviar até Filipos o jovem Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Filipenses 2:20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Por quê? Paulo diz: porque todos os demais buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Aí a seguir ele diz: e vocês conhecem o caráter de Timóteo, a maneira com que esse rapaz tem servido a mim no Evangelho, assim como um filho serve ao pai. Paulo está dizendo que pelo menos naquele momento, os que estavam mais próximos a ele, quem sabe,
buscavam aquilo que lhes agradava mais ao coração, não Timóteo. Timóteo buscava os interesses de Cristo, ainda que não fossem os interesses dele. Quando a vida de Timóteo entrava numa crise e ele tinha que escolher entre Deus e ele, Paulo está dizendo que Timóteo escolhia a Deus. É fácil? Não. Mas é impossível? Não. Também não. Não busque os seus próprios interesses, não seja como Sansão. Para Sansão, Deus não estava em primeiro lugar, pelo menos não aparentemente. Para Sansão, os pais não estavam em primeiro lugar, pelo menos não aparentemente. A missão que ele havia recebido não estava em primeiro lugar, pelo menos não aparentemente. O que estava em primeiro lugar? Ele. Em segundo lugar? Ele. E em terceiro lugar? Ele. Em segundo lugar, quem realmente deseja servir a Deus não se embaraça com questões dessa vida. Evita se embaraçar com problemas que prejudiquem a obra. Eu toco no louvor da igreja, eu não posso participar disso não. Eu canto no louvor da igreja, os irmãos se assentam, ficam olhando para mim, eu não posso participar disso não. Eu sou um ministro da palavra, eu sou um pregador das insondáveis riquezas de Cristo, eu sou um pastor. Isso não é para mim, nós precisamos ter esse cuidado, essa sensibilidade, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O seu objetivo é agradar aquele que o chamou. Isso vai servir para a glória do meu Deus? Não, não quero. Vai? Então vamos trazer para perto. Esse é o crivo dos lugares que frequentamos, das amizades que temos, dos sonhos que sonhamos, dos planos que fazemos, tudo para a glória de Deus, para não nos embaraçarmos com questões dessa vida. Terceiro e último conselho: quem realmente deseja servir a Deus se esforça para controlar suas paixões. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, foge das paixões da mocidade. Eu digo direto a uma amiga minha, não vejo a hora de fazer 60 anos. Eu quero me ver quando eu tiver 60 anos. Há um fundo de verdade nisso, irmãos. Existem alguns atalhos que são mais vantajosos em determinada idade. Mas quando o tempo passa, a gente aprende a perceber que eles não eram tão atrativos assim. É aqueles 5 ou 10 segundos de prazer, de alegria, de êxtase, para depois vir aquele velho e conhecido: o que foi que eu fiz? Não vale a pena. Não vale a pena. Sansão compartilha um enigma. 7 dias sem ninguém descobrir. O casamento durava 7 dias. E a mulher de Sansão chorou nada mais, nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Que homem para ter paciência, né, irmãos? Meu Deus. Parabéns. Parabéns, Sansão. Que casamento. Tinha bolo. 30 padrinhos. 7 dias de festa. Só não tinha uma coisa que é tão importante assim, né? Só não tinha felicidade. Deus não estava lá. O que é que Sansão faz? Abandona a mulher. Vai embora. O capítulo 15, verso 1 diz que meses se passaram. Meses. Aí Sansão pega um cabrito e fala assim: agora eu vou fazer as pazes com a minha mulher. E quando ele chega lá, o que foi feito da esposa dele? Foi dada ao melhor amigo filisteu dele. Mas que amigo, hein? Mas que esposa. Mas que convidados.
Como é que eu gostaria de terminar a nossa breve reflexão, irmãos? Há pessoas que pensam que têm os melhores amigos, e a gente olha com temor no coração e fala assim, mas que amigos. Há pessoas que pensam que frequentam os melhores lugares, e a gente olha com muito temor no coração e fala, mas que lugares. Há pessoas que pensam que estão surfando a crista da onda, e infelizmente não sabe que são pobres, cegos, miseráveis e nus. Se porventura de alguma forma essa mensagem falou ao seu coração e você talvez tenha percebido que tenha tomado algum caminho ou decisão equivocada e o seu coração arde de desejo de tentar refazer aquilo que você fez de errado, querendo agora acertar, eu quero dar um conselho a você. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15 que o filho pródigo, após todas aquelas decisões equivocadas, finalmente caiu em si. E quando ele caiu em si, ele reconheceu que estava errado, dizendo, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, com abundância, e eu aqui morro de fome. Eu vou ter um encontro com meu pai e eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele, e que eu pequei contra os céus, e que eu não tenho direito a nada, senão aquilo que o meu pai graciosamente quiser me dar. Em primeiro lugar, se você caiu em si hoje, o que você deve fazer? Arrepender-se, mas arrepender-se declarando efetivamente o seu pecado, dizendo para Deus onde foi que você errou, e se arrependendo disso, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e confessa encontra graça e misericórdia. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, não me sinto mais digno de ser conhecido como um dos teus filhos. Então agora ele diz para Deus o que é que ele gostaria que fosse feito dele. Ele diz, Senhor, por favor, trata-me como um dos teus servos. É a oração de Agostinho. Dá-me aquilo que ordenas, e ordenas o que quiseres. Que oração, hein? Dá-me aquilo que ordenas, e ordenas o que tu quiseres, Senhor. Eu não pauto nada, eu não agendo nada, eu não determino nada. Eu reconheço o meu lugar, eu só recebo o que tu quiseres me dar. Que não seja mais eu, que seja o Senhor, que não seja o meu caminho, seja o teu, que não sejam as minhas escolhas, sejam as tuas, que não sejam os meus planos, sejam os teus, que não sejam os meus sonhos, que sejam os seus, Senhor. Que eu possa dizer junto com o apóstolo, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. E aí as coisas vão começar a acontecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero fazer 3 aplicações e nós vamos orar. Hoje fazia tempo que eu não falava desse jeito, irmãos. Benza-te Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Primeira aplicação. Há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas ao cabo são caminhos de morte. Dê ouvidos a quem tem mais experiência que você, a quem já teve a oportunidade de errar mais do que você. O provérbio diz, o avisado vê o mal e se desvia dele, mas o tolinho vai e sofre as consequências. Segunda aplicação, 1 Samuel 15, 22, melhor é obedecer do que sacrificar. Você quer viver a sua vida? Você está na flor da idade? Você quer ser responsável pelos seus próprios erros? É um direito que você tem. Mas a palavra diz, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, alegra-te jovem na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, sabe porém isso, que de todos eles Deus te pedirá contas. E em terceiro lugar, um dia o filho pródigo fez escolhas muito ruins, sofreu as consequências da sua insensatez, porém caindo em si,
ele se arrependeu e deu meia volta. O Jaime Kemp, certa vez disse algo em um dos seus livros que tem me ajudado até hoje. 3 palavras, dizia ele, que podem salvar a vida de qualquer um. Quais eram? Eu errei, me perdoe, e eu vou tentar não fazer novamente. Podem salvar vidas. Amém?